Encontrei uma mancha roxa no meu pescoço e passei mal. Meus pais me chamaram de depravada e que se eu estivesse grávida me jogariam na rua. Mas quando eu saí do hospital, eles ficaram pálidos. O teto do meu quarto nunca pareceu tão interessante. Ou talvez fosse a única coisa que eu conseguia encarar sem que minha cabeça latejasse com a força de 1000 tambores. Há dias eu estava assim, presa em um limbo de mal-estar, um nevoeiro denso que se recusava a dissipar. Começou como um cansaço estranho, um peso nos ombros que atribuía às noites mal dormidas, talvez a pressão dos meus 19 anos, a incerteza do futuro. Mas o cansaço virou uma dor de corpo teimosa, daquelas que fazem cada osso doer, e logo evoluiu para uma febre baixa e persistente que me deixava coberta de suor frio. Eu me arrastava da cama para o banheiro. Cada passo uma batalha. A luz do sol que entrava pela janela, antes tão bem-vinda, agora feria meus olhos, forçando-me a manter as cortinas fechadas, vivendo em uma penumbra constante. Tentei explicar aos meus pais. Na primeira vez, minha mãe apenas estalou a língua, sem tirar os olhos da novela. Isso é preguiça, Lorena, ela disse, com a certeza de quem diagnostica uma alma. Você passa o dia todo nesse quarto com o celular na mão. É óbvio que vai se sentir cansada. Na sua idade, eu já ajudava sua avó em casa e ainda estudava. Tentei argumentar, minha voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Mãe, é diferente. Minha cabeça dói muito. Eu sinto calafrios. Meu pai, sentado na poltrona, nem se deu ao trabalho de baixar o jornal. Sua mãe está certa. Falta de fazer alguma coisa. Amanhã você levanta cedo e vai capinar o quintal. Vai ver como essa moleza passa rapidinho. Eles não entendiam. Para eles, eu era a imagem da juventude saudável. Qualquer desvio disso era um defeito de caráter, uma falha moral. Preguiça, moleza, frescura. As palavras ecoavam na minha cabeça, misturando-se à dor pulsante. No dia seguinte, eu mal consegui me levantar. O mundo girava violentamente toda vez que eu tentava firmar os pés no chão. O enjoo era constante, uma onda que vinha e voltava, deixando meu estômago revirado. Mãe, por favor, me leva no médico, implorei, encontrando-a na cozinha. Eu me apoiava na porta, sentindo minhas pernas tremerem. Eu acho que tem alguma coisa errada, de verdade. Ela se virou, com uma expressão de pura irritação. De novo essa história, Lorena? Você quer matar a gente de preocupação? Não tem nada de errado com você. É só uma virose, no máximo. Toma um chá que passa. Mas já faz dias, insisti, sentindo as lágrimas de desespero brotarem. Eu nunca me senti assim antes. Pare de drama, ela cortou ríspida. Não tenho tempo nem dinheiro para gastar com médico por causa de manha de adolescente. Se você estivesse realmente doente, estaria com uma febre de 40 graus, vomitando tudo. Agora, saia da minha frente que estou ocupada. Derrotada, voltei para o meu quarto, o santuário escuro que era também a minha prisão. Eu me sentia tão sozinha. Era como gritar por socorro dentro de um quarto à prova de som. Eles estavam ali, a poucos metros, mas não me ouviam. Não queriam ouvir. Passei o resto do dia na cama, alternando entre cochilos febris e um estado de vigília confuso, onde os sonhos se misturavam com a realidade. Eu sentia meu corpo lutando contra algo invisível, uma batalha interna da qual eu era apenas o campo de guerra. À noite, a febre piorou. Eu tremia tanto de frio que meus dentes batiam, mesmo debaixo de 3 cobertores. Minha nuca começou a doer de uma forma estranha, uma rigidez que eu nunca tinha sentido. Era difícil até mesmo virar a cabeça no travesseiro. O medo, um sentimento gelado e paralisante, começou a tomar conta de mim. E se fosse algo sério? E se eu estivesse perdendo um tempo precioso enquanto meus pais me acusavam de ser preguiçosa? Reuni o que restava das minhas forças e me arrastei até o espelho. Meu rosto estava pálido, com olheiras fundas e um brilho febril nos olhos. Eu parecia uma estranha para mim mesma. Foi então que,
com o coração acelerado pelo esforço e pelo pavor, eu vi. Inclinei a cabeça para o lado, tentando aliviar a dor no pescoço, e a luz fraca do banheiro incidiu sobre a pele. Ali, logo abaixo da linha do meu maxilar, uma mancha. Não era vermelha como uma picada de inseto, nem amarelada como um hematoma antigo. Era roxa. Uma mancha de um roxo escuro, quase preto, pequena, mas inconfundível, como uma pincelada de tinta sombria na minha pele. Não doía ao toque, mas sua presença ali, silenciosa e sinistra, gritava que o tempo para chás e acusações de preguiça havia acabado. Algo muito, muito errado estava acontecendo comigo. Meu coração batia descompassado. Não só pela febre, mas pelo terror puro. A mancha roxa no meu pescoço era a prova. A prova de que eu não estava inventando, de que não era preguiça. Era a prova de que algo físico e real estava errado. Por um instante, uma fagulha de esperança se acendeu em meio ao meu desespero. Agora eles teriam que acreditar em mim. Agora eles me levariam ao médico. Com as pernas bambas, saí do banheiro e caminhei lentamente até a sala. A televisão estava ligada no mesmo volume alto de sempre, preenchendo a casa com as vozes de um programa de auditório. Meus pais estavam lá, sentados como duas estátuas no sofá, alheios ao furacão que acontecia dentro de mim. Mãe! Pai! Chamei, minha voz um fiapo. Minha mãe se virou primeiro, a impaciência já desenhada em seu rosto. O que foi agora, Lorena? Não pode ver que estamos assistindo? Eu preciso mostrar uma coisa, é sério. Aproximei-me, o medo fazendo meu estômago se contrair. Inclinei a cabeça, expondo a mancha sob a luz da sala. Olha, apareceu isso. O silêncio que se seguiu foi pesado e durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Foi meu pai quem reagiu primeiro. Ele baixou o jornal. Seus olhos se fixaram no meu pescoço, e seu rosto se contorceu em uma máscara de nojo e decepção. Minha mãe se levantou de um pulo, os olhos arregalados. Ela se aproximou, quase encostando o rosto no meu pescoço, e então recuou como se tivesse tocado em algo sujo. Mas o que é isso? Ela sibilou, a voz carregada de uma fúria que eu não compreendi. Que pouca vergonha é essa? No seu pescoço, menina. Eu pisquei confusa. Não é nada disso. Eu acho que é da doença, Doença? Ela riu, um som seco e sem humor. Isso tem outro nome, Lorena. Isso é safadeza. Onde você andou se esfregando? Com quem você andou para aparecer com uma marca dessas? A ficha caiu, e o chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Eles não viram um sintoma. Eles viram um chupão. A minha prova irrefutável de que eu precisava de um médico tinha se transformado, na mente deles, na prova de que eu era uma pessoa sem moral. Não. Mãe, não é isso. Minha voz subiu, esganiçada pelo pânico. Eu estou doente. Minha cabeça está explodindo. Meu pescoço está duro. Eu não consigo mexer. Por favor, me escutem. Depravada! Ela gritou, a palavra me atingindo como um tapa. É isso que você é, uma depravada. A gente aqui se matando de trabalhar e você na rua, se prestando a esse papel. E essa sua doencinha de dias, esse enjoo. Meu Deus! Seus olhos se arregalaram ainda mais, uma luz de horror e acusação brilhando neles. Não me diga que você está grávida, Lorena. Pelo amor de Deus, não me traga essa desonra. A acusação me deixou sem ar. Grávida? A ideia era tão absurda, tão distante da minha realidade febril e dolorosa, que por um momento eu não consegui processar. Eu mal saía de casa, não tinha namorado. A minha vida era casa, estudos e alguns encontros com minha melhor amiga. Grávida? Claro que não, respondi, o desespero se transformando em indignação. De onde vocês tiraram isso? Eu estou doente, preciso de um hospital. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. Chega de mentiras. A gente te dando tudo e você nos envergonha desse jeito. Se você estiver grávida, pode pegar suas coisas e ir embora.
Nessa casa você não fica. Eu não vou criar filho dos outros, fruto da sua irresponsabilidade. Mas não tem criança nenhuma. Eu soluçava agora, as lágrimas escorrendo. É uma mancha, de doença. Por favor, me levem ao hospital. Eu estou implorando. Minha mãe caminhou até a estante da sala, abriu uma gaveta e tirou de lá uma caixinha. Ela a jogou em cima de mim com força. Era um teste de gravidez de farmácia. Então prove, ela ordenou, o queixo tremendo de raiva. Vá ao banheiro agora e faça isso. E pode ir pensando em quem é o pai, porque se essa sua doença for mesmo uma gravidez, você vai sair por aquela porta. E nem pense em ir a médico para confirmar essa vergonha. Não vou passar por essa humilhação. Eu olhava da caixinha para o rosto deles, incrédula. Eles preferiam acreditar em uma gravidez secreta, em um comportamento que eu nunca tive, a aceitar que sua filha poderia estar genuinamente doente. A dor da traição era 1000 vezes pior que a dor de cabeça. Eles não estavam apenas me negligenciando, estavam me condenando. Arrastando-me de volta para o banheiro, eu me sentia a pessoa mais suja e humilhada do mundo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir a embalagem. Segui as instruções, o corpo todo dolorido, a cabeça a ponto de explodir. Cada segundo de espera foi uma tortura. O resultado, como eu sabia que seria, foi negativo. Um único traço claro. Com o teste na mão, voltei para a sala. Eles nem olharam para mim. Deu negativo, falei, a voz embargada. Agora, por favor, me ajudem. Minha mãe deu de ombros, sem desviar o olhar da TV. Esses testes podem falhar no começo. Ou talvez você só seja uma qualquer mesmo. De qualquer forma, não quero mais ouvir sua voz hoje. Vá para o seu quarto e reflita sobre a vergonha que você se tornou. A porta do meu quarto se fechou com um clique e a escuridão me engoliu. Mas desta vez, não era um refúgio. Era uma tumba. Deitei na cama, o corpo queimando de febre, a alma congelada pela crueldade deles. Eles não iam me ajudar. Eu poderia morrer ali. E a última coisa que eles pensariam de mim é que eu era uma vergonha. Sozinha, abandonada e mais doente do que nunca. Eu sabia que só tinha uma única saída. Minha mão trêmula alcançou o celular na mesinha de cabeceira. A tela brilhou, ferindo meus olhos sensíveis. Abri o contato da minha melhor amiga, Bia. Meus dedos mal conseguiam digitar. As letras dançavam na tela. Bia, consegui escrever. Me ajuda, por favor. Eu acho que vou morrer. O celular caiu da minha mão trêmula e bateu no chão com um baque surdo. Eu não tinha mais forças para segurá-lo. O teto do quarto começou a girar mais rápido e pontos pretos dançavam na minha visão. Eu fechei os olhos, mergulhando em um estado de semiconsciência, onde a dor física e a dor da alma se misturavam em uma agonia sem fim. O tempo perdeu o sentido. Podem ter se passado minutos ou 1 hora, eu não saberia dizer. O que me tirou daquele torpor foi um som que não pertencia ao silêncio doentio da minha casa. O som de um carro freando bruscamente na nossa rua, seguido por batidas urgentes e altas na porta da frente. Ouvi a voz irritada da minha mãe. Já vai! Que desespero! E depois, o som da porta se abrindo. Uma voz jovem e familiar cortou o ar. Era Bia. Onde ela está? Onde está a Lorena? Bia! O que você está fazendo aqui a essa hora? E com a sua mãe? A voz do meu pai soou, surpresa e desconfiada. Passos apressados vieram pelo corredor, e a porta do meu quarto se abriu com tudo. A luz do corredor invadiu minha escuridão, e eu vi a silhueta de Bia, com o rosto contorcido de preocupação. Logo atrás dela, sua mãe, a doutora Ana, uma mulher de semblante calmo, mas que agora tinha uma urgência nos olhos que eu nunca vira antes. Lorena! Meu Deus, Lorena! Bia correu para o meu lado, pegando minha mão. Estava gelada. Doutora Ana foi rápida e profissional. Ela ignorou meus pais, que pairavam na porta com expressões carrancudas. Ela tocou minha testa. Ela está queimando de febre.
Seus dedos foram para o meu pescoço, e eu gemi de dor quando ela tentou gentilmente mover minha cabeça. Rigidez na nuca. Lorena, olhe para a luz, ela pediu, enquanto Bia acendia o abajur. Eu me encolhi de dor. Fotofobia intensa. Ela falava os termos médicos em voz baixa, mais para si mesma. Então, seus olhos encontraram a mancha roxa. Eu vi o momento exato em que ela a anotou. Sua calma profissional vacilou por uma fração de segundo. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina e uma sombra de alarme genuíno passou por seu rosto antes que ela conseguisse disfarçar. Foi um olhar que validou todo o meu terror das últimas horas. Aquele olhar dizia, sem palavras, que aquilo era muito, muito sério. Levantem-se. Nós vamos para o hospital. Agora, ela disse, a voz não admitindo discussão. Foi quando meus pais intervieram, bloqueando a porta. Ela não vai a lugar nenhum, disse meu pai cruzando os braços. Isso é um assunto de família. Minha mãe o apoiou, o rosto uma máscara de teimosia e vergonha. Agradecemos a preocupação, Ana, mas nós sabemos o que fazer. É só uma crise por causa de uma gravidez indesejada. Não precisamos expor nossa filha a um escândalo no hospital. Doutora Ana olhou para eles, e pela primeira vez, vi sua calma se transformar em uma fúria gelada. Vocês não têm a menor ideia do que estão falando, disse ela, a voz baixa, mas cortante como vidro. Sua filha não está grávida. Sua filha está exibindo os sintomas clássicos de uma emergência neurológica gravíssima. A febre alta, a rigidez na nuca, a sensibilidade à luz e, principalmente, essa mancha. Isso se chama petéquia e pode ser um sinal de septicemia. Ela pode morrer. A palavra morrer pairou no ar, pesada e horrível. Meus pais empalideceram. Com todo o respeito, continuou doutora Ana, o tom inflexível. Isso deixou de ser um assunto de família no momento em que a vida dela foi colocada em risco pela negligência de vocês. Eu sou médica. Ou vocês saem da frente e me deixam levá-la agora, ou eu pego meu telefone e chamo uma ambulância e a polícia por abandono de incapaz. A escolha é de vocês. Meus pais, finalmente derrotados, recuaram, gaguejando desculpas sem sentido. Bia e doutora Ana me ajudaram a levantar. Eu mal conseguia andar. Minhas pernas eram de gelatina. Elas praticamente me carregaram para o carro. A viagem para o hospital foi um borrão. Lembro-me do rosto preocupado de Bia me segurando no banco de trás e da voz calma de doutora Ana ao telefone, avisando ao pronto-socorro que estava chegando com um caso suspeito de meningite. No hospital, tudo foi rápido. Uma equipe já me esperava. Fui colocada em uma maca, cercada por enfermeiros e médicos. Senti a picada de uma agulha no meu braço e logo um líquido gelado começou a entrar na minha veia. As perguntas eram rápidas, diretas. As luzes eram fortes, mas as pessoas eram gentis. Pela primeira vez em dias, eu não me senti sozinha. Eu me senti segura, depois de uma série de exames, incluindo uma punção lombar que foi tão assustadora quanto necessária. O diagnóstico veio. Doutora Ana e um médico do hospital entraram no meu quarto de isolamento. Lorena, disse o médico com uma voz suave. O que você tem é meningite. Uma forma bacteriana, que é muito grave. A mancha no seu pescoço foi o sinal de que a infecção estava se espalhando pela sua corrente sanguínea. Ele fez uma pausa, olhando para mim com seriedade. Sua amiga e a mãe dela salvaram sua vida. Você chegou aqui no limite. Mais algumas horas, e talvez não conseguíssemos evitar sequelas permanentes, ou algo pior. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto não eram de medo, mas de alívio. Eu não estava louca. Eu não era uma depravada. Eu estava doente, terrivelmente doente, e agora estava sendo cuidada. Passei os dias seguintes em uma névoa de antibióticos, soro e sono. Bia e doutora Ana eram minhas únicas visitantes. Elas me traziam revistas, conversavam comigo e, o mais importante, elas acreditaram em mim. Meus pais não apareceram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Naquele silêncio, enquanto meu corpo se curava, minha mente se fortalecia.
A gratidão que eu sentia por minha amiga e sua mãe era imensa. Mas a clareza sobre a atitude dos meus pais era devastadora e definitiva. A doença estava indo embora, mas as feridas que eles abriram na minha alma estavam apenas começando a se mostrar. Finalmente, após quase uma semana, o médico me deu a notícia. A infecção estava controlada e, por um milagre, eu não teria nenhuma sequela. Eu estava pronta para ter alta. Eu estava sentada na beirada da cama do hospital, vestindo minhas próprias roupas pela primeira vez em uma semana. Elas pareciam largas no meu corpo mais magro. Ao meu lado, Bia dobrava minhas poucas coisas e as colocava em uma sacola, enquanto doutora Ana conversava com o médico do hospital, Dr. Almeida, perto da porta, finalizando os papéis da minha alta. Eu me sentia frágil como vidro, mas por dentro, uma nova força, dura como aço, estava se formando. Eu estava viva. Eu estava lúcida. E eu me lembrava de tudo. A porta do quarto se abriu e meus pais entraram. Pareciam hesitantes, os rostos marcados por uma preocupação que, eu sabia, era mais sobre eles mesmos do que sobre mim. Eles olharam para a doutora Ana e para o médico com desconfiança, antes de seus olhos pousarem em mim. Minha mãe forçou um sorriso trêmulo e se aproximou. Filha, que bom que você está melhor. Ela começou, a voz baixa e cautelosa. Ela olhou para a minha barriga, depois para o meu rosto, como se procurasse por algum sinal. Então, em um sussurro que ela pretendia que fosse apenas para mim, mas que ecoou no silêncio do quarto, ela fez a pergunta que selou o destino da nossa relação para sempre. Então, você perdeu o bebê? O ar gelou. Bia parou de dobrar uma camiseta, o queixo caído em incredulidade. Doutora Ana fechou os olhos por um instante, como se sentisse uma dor física. Doutor Almeida, que ouviu perfeitamente, baixou a prancheta lentamente e olhou para os meus pais com uma expressão de total espanto. Perder o bebê? Disse o médico, a voz calma, mas carregada com o peso de uma autoridade inquestionável. Do que os senhores estão falando? Meus pais se encolheram sob o seu olhar. É que ela estava passando mal. A gente pensou, gaguejou meu pai, sem conseguir terminar a frase. Deixem-me esclarecer, continuou o Dr. Almeida, dando um passo à frente. A filha de vocês não estava em nenhum momento grávida. A filha de vocês deu entrada neste hospital com um quadro de meningite meningocócica, uma das infecções bacterianas mais perigosas e fulminantes que um ser humano pode ter. A mancha no pescoço dela era um sinal de septicemia. Isso significa que a infecção estava no sangue dela, envenenando-a de dentro para fora. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Meus pais ficaram lívidos. A cor sumiu de seus rostos, deixando-os com uma palidez de cera. A Lorena me contou tudo, prosseguiu o médico, o tom agora mais duro. Contou que implorou por ajuda durante dias. Contou que vocês a chamaram de preguiçosa e depravada. Ela quase morreu, senhores. Se a doutora Ana não a trouxesse para cá no exato momento em que o fez, a conversa que estaríamos tendo agora seria sobre danos cerebrais permanentes, surdez, amputações, ou sobre o funeral dela. Cada palavra era um prego no caixão da imagem que eles tinham de si mesmos. Minha mãe levou a mão à boca, um soluço seco escapando. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Eles finalmente entenderam, não a gravidade da minha doença, mas a magnitude do erro deles. Foi a minha vez de falar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vou voltar para casa com vocês. Eles me olharam, os olhos arregalados de pânico. Filha, por favor, começou meu pai. A Bia e a doutora Ana me ofereceram um lugar na casa delas até eu me reerguer. E eu aceitei. Continuei, olhando para as 2 mulheres que se tornaram minha verdadeira família. Elas assentiram, me dando apoio. O serviço social do hospital também conversou comigo. Me explicaram meus direitos. Eu respirei fundo.
Eu decidi entrar com um processo contra vocês, por negligência. O queixo da minha mãe caiu. Meu pai cambaleou para trás, como se tivesse sido fisicamente empurrado. Pálidos era pouco. Eles estavam lívidos, fantasmagóricos. Não, filha, perdão. Pelo amor de Deus, a gente não sabia. Minha mãe choramingou, estendendo a mão para mim. Nós erramos, fomos horríveis, mas somos seus pais. Perdoe a gente. Eu me levantei, apoiando-me em Bia. Olhei para as duas pessoas que me puseram no mundo e que quase me tiraram dele por ignorância e orgulho. Perdão é uma coisa que vocês precisam buscar, mas a confiança que eu tinha em vocês, ela morreu naqueles dias em que eu implorei por ajuda e recebi acusações. Virei-me e, com a ajuda da minha amiga e de sua mãe, caminhei para fora daquele quarto, sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Morei com Bia e doutora Ana, que me deram um amor e um cuidado que curaram mais do que qualquer antibiótico. Assim que tive forças, arrumei um emprego de meio período em uma livraria. Guardei cada centavo. O processo legal seguiu seu curso, não por um desejo de punição, mas por uma necessidade de validação, para que ficasse registrado que o que eu passei foi real e foi errado. Eventualmente, consegui alugar um pequeno apartamento, um lugar só meu. Meus pais às vezes ligavam. As vozes eram mansas, cheias de um arrependimento que, para mim, sempre chegaria tarde demais. Eu os atendia, era educada, mas o abismo entre nós era intransponível. A relação de pai, mãe e filha havia se quebrado de forma irreparável. Eu os perdoei, não por eles, mas por mim, para que a amargura não criasse raízes na minha nova vida. Mas perdoar não significava esquecer, ou muito menos, voltar a confiar. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo a menina assustada naquele quarto escuro. Vejo uma mulher que sobreviveu. Uma mulher que aprendeu da forma mais dura que a família que importa é aquela que te ouve quando você grita em silêncio e que te resgata quando você não tem mais forças. Eles não destruíram meu futuro. Eles apenas me forçaram a construí-lo com minhas próprias mãos. E agora, finalmente, minha vida era minha prioridade. E ela estava apenas começando.